Marcos 7, versículo 32, que diz assim, ó: E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Vou repetir o 32. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Amém? Pode se sentar só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra aqui ela foi falada no domingo passado, né, onde a pessoa que trouxe, ela falou essa palavra, mas falou em outro sentido. Mas eu vou dar um entendimento que Deus falou comigo através dessa palavra, onde vai dizer ali que Jesus andando em certo lugar, a Bíblia diz que levaram até Jesus um homem que era surdo. E ali a Bíblia vai dizer que aquele homem ele era surdo, e por ele ser surdo ele falava dificilmente. Ou seja, ele tinha dificuldade para falar. E a gente entende que até quando a pessoa tem dificuldade para falar, ela acaba até falando errado. Na verdade, quando tem a língua presa, quando não sabe as palavras certas, a pessoa acaba falando errado. E aí a Bíblia ela falou comigo que é assim também com cada um de nós espiritualmente. Amém? Porque nós temos um corpo físico. E o nosso corpo físico ele tem o tato, tem a audição, tem o olfato, tem a visão e tem o paladar. São 5 sentidos no nosso corpo físico. E cada sentido depende um do outro. Amém? Para a gente falar, a gente precisa da nossa audição. Certo? Para a gente se movimentar, para a gente andar, a gente também precisa da audição. Porque quando alguém fala com a gente, quando alguém manda a gente ir em certo lugar, quando a gente procura saber aonde está o barulho, para a gente ir até esse lugar, a gente precisa da nossa audição. Então a gente, nosso corpo todo ele depende da audição. O nosso corpo todo ele depende do nosso ouvido. E se a gente não conseguir ouvir, a gente não consegue se locomover direito. A gente não consegue ouvir direito, a gente não consegue falar direito. Por quê? Porque a nossa audição é muito importante. E Deus ele falou que no nosso corpo espiritual é a mesma coisa. Se a gente não conseguir ouvir direito espiritualmente, a gente não vai saber falar direito espiritualmente. A gente não vai saber andar direito espiritualmente. E aí Deus ele falou comigo sobre isso, irmão, que aquele homem ele era surdo, mas ele falava dificilmente, ou seja, ele era surdo, mas ele falava. E Deus falou comigo que na obra de Deus também é assim. Tem muita gente que é surdo espiritualmente e não ouve a Deus, mas está falando. Tem muita gente que não está ouvindo a Deus, mas está pregando. Tem muita gente que não está ouvindo a Deus, mas está andando, ou seja, está fazendo, não está ouvindo, mas está fazendo. Não está ouvindo, mas está falando, está pregando, está cantando, está ensinando, está instruindo, está liderando. Mas como eu falei, quando a pessoa não ouve direito, o resto que ela vai fazer vai ser errado também. E quantas vezes é assim, a pessoa ela não ouve uma direção de Deus, mas quer andar, quer fazer, vai fazer errado. A pessoa ela não ouve a direção de Deus, mas ela quer falar, quer ensinar, quer instruir, vai ensinar errado, vai instruir errado. E Deus vem falando para a gente hoje é isso. Ir até Jesus e falar: Senhor, toca nos meus ouvidos porque eu quero te ouvir. Amém? Porque muitas vezes, irmão, a gente sabe que a gente ouve muitas vozes. Amém, irmão? São muitos demônios seguindo a gente todos os dias. Todos os dias você está deitado e o demônio te atormentando nos seus pensamentos. Você está acordado e o demônio está te atormentando nos seus pensamentos. Você está dormindo e o demônio vai te atentar nos seus sonhos. E não só isso, mas também as pessoas ao nosso redor também vêm falando com a gente. E muitas vezes as pessoas, a gente mesmo não sabe discernir qual é a voz de Deus. Quando é Jesus que está falando. E Deus vem falar para a gente nessa noite é isso. Ir até Jesus e falar: Senhor, toca nos meus ouvidos porque eu quero te ouvir. Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Senhor, eu quero ouvir a palavra que vem do Senhor. Senhor, eu quero ouvir a direção que vem do Senhor. Amém? Porque como tem a campanha de quarta-feira, onde Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Só que como eu falei, muitas vezes as pessoas não estão ouvindo a voz de Jesus. As pessoas estão ouvindo outras vozes estão entrando no seu ouvido. Não é a voz de Jesus.
ensinamentos estão entrando no seu ouvido e não é a voz de Jesus, não é o ensinamento de Jesus. E Deus ele fala com a gente que isso é perigoso, por quê? Porque quando uma pessoa ela quer andar, mas anda errado, quando uma pessoa ela quer falar, mas fala errado, pode prejudicar a vida de outras pessoas. Amém? Se a gente dá uma instrução, um conselho, uma palavra que não veio de Jesus, isso vai trazer consequência para a vida de quem está ouvindo. Quando a gente está fazendo, quer fazer ou manda alguém fazer e não é da direção de Jesus, vai trazer consequência. Verdade. E Deus ele fala que alguém vai ter que se responsabilizar. Amém? Alguém vai ter que se responsabilizar. Quando uma pessoa é ferida na igreja, alguém vai ter que se responsabilizar. Quando alguém casa sem a direção de Deus, alguém vai ter que se responsabilizar. Quando alguém entra num ambiente que não é da direção de Deus, alguém vai ter que se responsabilizar. Quando alguém é tirado de uma posição ou colocado em uma posição que não é da direção de Deus, alguém vai ter que se responsabilizar. Aleluia. Amém? Então Deus ele chamou cada um de nós aqui, aqueles que já estão na posição para falar da palavra de Deus. Onde a Bíblia fala que nós somos profetas. Deus ele fala que quando ele fala para algum profeta, ele dá direção para algum profeta, esse profeta vai se responsabilizar pela palavra que falar. Aleluia. Então Deus ele fala para a gente aqui que antes da gente querer falar, primeiro a gente tem que querer ouvir. Glória a Deus. Amém? Então através dessa palavra, esse é o ensinamento que Deus deixou para mim, que tem muita gente que está falando, mas não está ouvindo. Então que primeiro a gente quer falar para Deus, Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero ouvir ao Senhor. Antes de eu andar, antes de eu falar, antes de eu me alimentar, antes de eu ensinar, Senhor, primeiro eu quero te ouvir. Porque eu sei que se eu te ouvir, eu vou estar na direção certa. E quando eu falar, aqueles que me ouvir vão estar também na direção certa. Porque Jesus falou para os fariseus: vocês são cegos guiando cego. Ou seja, era gente que não estava vendo e estava querendo guiar outros. Assim também tem gente que não está ouvindo, mas quer guiar outros. E o final, tanto de um como do outro, vai ser o mesmo. Mas a punição vai ser diferente. A Bíblia não diz que aquele que soube muito vai ser com muitas ações, aquele que soube pouco vai ser com poucos. Então que nessa noite a gente vai falar para Deus: Deus, eu quero te ouvir. Porque eu sei que se eu te ouvir, eu vou seguir o caminho certo. E aqueles que me ouvir também vão seguir o caminho certo. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade de falar para o meu